Olá, amigos, nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos com saúde, com paz no coração, com entusiasmo pela vida, para prosseguir aqui a jornada que nós todos nos propomos, àqueles que se encontram encarnados como nós, e evidentemente os desencarnados também, pois a luta continua, né? Então nós vamos dar sequência ao nosso programa no que diz respeito à gravação de vídeos com textos extraídos do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos extrair do Evangelho de Mateus, do capítulo 10, 9 a 15, um pequeno trecho que está no capítulo de Buscai e Achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos comentar uma passagem que ocorreu quando Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho. Então, nós vamos ver aqui umas recomendações de Jesus que no fato histórico tem uma conotação, né? Tem uma conotação que nós vamos ver a situação material, mas entendemos nós que o Evangelho de Jesus precisa ser extraído desses acontecimentos, dos fatos históricos, das regiões geográficas e topográficas, sempre lições morais, né? Sempre lições morais, ou seja, recomendações para o espírito, ou seja, menções essenciais, né? Então, nós vamos verificar essa recomendação na sua literalidade e, em seguida, nós vamos, então, levar para o campo prático no sentido moral. O que está a dizer para nós nos dias que correm? O que isso tem de mensagem para hoje, para os nossos dias atuais? Pois a doutrina de Jesus ela tem um caráter universal, né? Ela aqui vai tratar de uma situação particular lá da época, mas dessa situação particular Jesus nos deixa né? Uma mensagem de comportamento que se adeque aos postulados do próprio Mestre Jesus, né? Que são postulados sempre dirigidos para o nosso comportamento, como é que nós vamos nos comportar numa situação, noutra e assim por diante. Porque a prática do Evangelho ela precisa acontecer exatamente nos momentos em que estamos nos relacionando com o nosso próximo, e aí onde Jesus vai pedir, né, que nós cuidemos das coisas que pensamos, das coisas que sentimos, das coisas que falamos e das coisas que fazemos. Então, as recomendações de Jesus é sempre que nós cuidemos desse reino dos céus que está dentro de nós, dessa Jerusalém espiritual nossa, né? Para que das suas lições nós possamos extrair orientações que possam nortear, né, as nossas escolhas, mas
também para o nosso mundo íntimo, porque nós podemos escolher a escolha A ou B, mas como nós vamos executar aquele trabalho, como nós vamos nos comportar emocionalmente, né? Como é que nós vamos tratar o nosso irmão, nossa irmã, aquela circunstância, que tipo de sentimento nós vamos estar sendo envolvidos, né? Esse é o grande cuidado, né, que Jesus sempre nas suas prédicas, nas suas mensagens, se dirigiu a nós para que a gente tomasse o cuidado para que das nossas ações pudessem advir reações boas. Então é muito evidente, muito claro, né, de que se eu quero ter consequências boas dos meus atos, eu preciso praticar atos bons, né? Não é difícil de entender isso. É a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Então, a nossa caminhada, ela precisa estar iluminada, né, pela mensagem de Jesus, que é uma mensagem de paz. Ele disse que ele veio trazer a paz para nós, né? Ele veio trazer a paz, mas uma paz lutadora, né? Uma paz que nós possamos enfrentar as dificuldades, as contrariedades do caminho em paz, né? Que é a espada que ele vai dizer. Não penseis que você tenha trazido a paz, mas a espada. Ele traz e mostra uma forma de lutar em paz. Não é no sentido de não ter problema. A paz de Jesus é a paz atuante, uma paz que embasada na serenidade, vai proporcionar a todos nós, vai proporcionar resultados pacíficos e pacificadores. Mas volta aquela questão: se eu quiser ter um resultado bom, eu tenho que praticar o bem, não é isso? Então, esse bem praticado vai envolver o meu estado emocional, como eu estou me sentindo. O que eu sinto quando vou fazer o que vou fazer? O que eu sinto quando vou fazer o que eu estou fazendo? Isso é muito importante, porque nós aprendemos na doutrina espírita que nós precisamos nos conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento, ele passa pela investigação desses sentimentos que nós temos, sentimentos bons e sentimentos menos bons. Nós precisamos olhar para nós, pensar naquilo que estamos sentindo e por que estamos sentindo. Estamos sentindo coisas boas porque os atos são bons, ótimo. Mas e quando sentimos coisas ruins? Quando pensamos em tal pessoa, nós sentimos uma certa aversão àquela pessoa. Por que isso? Então, nós todos sabemos, nós espíritas sabemos, mas devagarinho o mundo vai conhecendo, vai tomando conhecimento da anterioridade das existências, né? Quantas existências nós tivemos nessas épocas transatas, nessas épocas anteriores. Ou seja, nós temos um histórico, uma historicidade bastante ampla, só que é uma historicidade mesclada de experiências as mais variadas, que nós vamos precisar ir fazendo uma espécie de
filtragem, selecionar aqueles impulsos generosos, aqueles impulsos bons para trabalhar e rejeitar os impulsos negativos que são oriundos de valores que adquirimos nessas existências transatas e que hoje ainda estão dentro de nós e que precisam ser transmutados. Isso é muito importante que a gente lembre disso. Então, aqui, como eu falei há pouco, Jesus, ao mandar os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele vai dar alguns conselhos, vai dizer assim, ó, ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Isso a gente está vendo aqui a letra, no sentido literal mesmo, né? Jesus recomendando a eles. Né? Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Aí ele diz em seguida: quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso vai estar lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 9. Então, irmãos, vamos vendo gradativamente os aspectos morais aqui inseridos, né? Porque o aspecto histórico, no momento em que Jesus envia esses discípulos, ele dá aqueles conselhos literais mesmo, ao entrar numa casa, entrar numa cidade, etc, etc. Mas tem embutido aqui ensinamentos de uma profundidade considerável. Né? Então, aqui, ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, aqui, agora para nós, é o contato que nós temos com as pessoas. Como é que nós somos recebidos pelas pessoas? E também temos que cuidar na forma como elas nos recebem e observar se elas estão favoráveis àquelas ideias, aqueles pensamentos, aquelas mensagens que nós somos portadores ou não. Então, a proposta é que a gente nunca se irrite quando não é aceito. Né? É na mensagem, é na ação social. Por exemplo, eu tenho conhecimento de situações em que o grupo espírita da assistência social foi levar um farnel numa determinada casa e quando ela soube que era de uma instituição espírita, ela rejeitou. Então, como é que essas pessoas reagiram, né? Que tipo de reação? Ou elas agiram? Porque o certo é agir, não é reagir, né? Então, o que precisa passar pela cabeça desse ceareiro, né, desse tarefeiro? É que o outro, o nosso irmão, a nossa irmã, tem todo o direito de aceitar ou não. Né? Então, respeitar esse direito, né? Respeitar esse direito e não se irritar com aquilo, para que isso não deixe uma reação negativa no tarefeiro, porque ele está ali em nome de Jesus, ele está ali em nome da paz.
mesmo que for levar um farnel, um alimento físico, ou um conjunto de roupa, ou coisa parecida, né? Mas foi rejeitado, né? Eu lembro de uma certa vez, eu estava atendendo como terapeuta uma senhora com uma criança. Quando ela descobriu que eu era espírita, ela viu um livro e ela era evangélica. Na hora ela pediu desculpas e não, mas eu digo, sem problema, senhora, fique à vontade. Ela saiu, então vai em paz e eu também fico em paz, né? Mas essa é a questão, isso é uma coisa que nós precisamos entender, essa recomendação de Jesus, né? Porque ele vai dizer, ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Essa hospedagem é a hospedagem da mensagem, não é uma hospedagem física hoje para nós, né? Hoje para nós, né? Então, quando o nosso irmão nos aceita, ouve com atenção o que nós temos para falar, né? Nós estamos sendo recebidos no coração desse irmão, desse lar, dessa família. Então, é essa aceitação que nós precisamos ter, essa sensibilidade para identificar, né? Se estamos sendo aceitos ou não, né? Então, ele vai dizer que saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Então, na verdade, aí então entra também o aspecto literal, para que a nossa saída seja também uma saída pacífica, né? Uma saída alegre, feliz, porque mesmo não sendo aceita, mas tivemos o contato com um irmão nosso, né? Então, alguma energia boa nós podemos deixar ali, porque senão nós vamos sair com a energia ruim que aquela pessoa nos proporcionou e vamos então sair com aquele desconforto, né? Então ele vai recomendar que a gente bata a poeira dos nossos pés, a poeira das sandálias. Essa poeira, na verdade, são aquelas energias negativas que nós poderíamos estar saindo. Então, que a gente não leve nenhuma dessas poeiras, nenhuma dessas energias, que a gente nem permita que elas possam encontrar guarida em nosso coração. Porque nós precisamos, como eu disse há pouco, respeitar o livre-arbítrio do nosso irmão. Então, isso significa muito no nosso comportamento, porque o nosso irmão ele tem direitos, né? É verdade que nós sabemos que a questão do direito, você vai tendo mais direitos na medida em que você cumpre seus deveres. Mas isso é uma outra questão, né? Não é só para a gente, já que tocamos no assunto, né? Então, às vezes, a gente fica exigindo direitos, mas não cumprimos deveres. E também precisamos entender que direito é uma consequência dos deveres cumpridos. Não exijamos direitos, cumpramos os nossos deveres, que os direitos vão aparecer de forma natural, né? Então, isso é muito importante. Cumprir os nossos deveres para que possamos ter direitos, que nós vamos verificar que não precisamos ficar reivindicando direitos, porque nós já cumprimos os nossos deveres. Então, isso, naturalmente, nós vamos seguir a nossa caminhada, né? Seguir a nossa caminhada para cumprir a nossa viagem, a nossa passagem transitória por aqui, porque estamos em trânsito. Nós estamos em trânsito. A nossa existência, alguém já comparou, e eu gostei da comparação, com uma viagem de trem, né? O trem, ele faz as suas paradas para entrar alguém e sair alguém, né?
Então, essas entradas são as questões dos nascimentos, dos espíritos que reencarnam, e as saídas são os desencarnes. Né? E o trem vai continuar. E assim é a nossa caminhada. Precisamos dar essa sequência, né, na nossa caminhada, para podermos aproveitar a experiência humana que nós temos aqui, uma experiência terrena. Porque a nossa função como espíritos é aproveitar essa experiência humana. Porque essa experiência vai acontecer através das nossas ações, né? Através da caridade, através do amor ao próximo, para que as nossas ações possam ir sendo sublimadas gradativamente. Né? E aí a gente vai chegar a um ponto de fazer de uma forma natural, fazer pelo fazer, trabalhar pelo trabalho, amar pelo amor e assim por diante, né? Sem fazer distinções nem escolhas especiais. Né? De formas que, então, entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Então, ao conversar com os irmãos, que a gente já possa ir pensando nessa paz, para que ele possa nos receber em paz. Né? E isso, meus irmãos, não precisamos pensar que é só na pregação do Evangelho. Qualquer conversa, qualquer encontro, qualquer colóquio que tenhamos com a esposa, com o esposo, com os filhos, que tudo seja feito nessa paz, né? Porque Jesus ele também disse que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali ele estaria. Então, muita gente pensa que Jesus está se referindo a sessões religiosas, a encontros religiosos. É claro que também, mas não apenas. Qualquer situação em que duas pessoas ou mais estiverem conversando, aquela conversa, se ela for uma conversa salutar, Jesus vai estar naquele meio. Porque estando conversando em paz e pela paz, sem críticas, né, sem maledicência, sem falar mal da vida alheia, nós vamos estar reunidos em nome de Jesus. Isso não tem que configurar um ritual. Isso, na verdade, representa um comportamento normal nosso. Em qualquer lugar, na fila do banco, no supermercado, em todo lugar, né? Onde duas pessoas estiverem conversando, aquelas pessoas que estiverem conversando sobre coisas frívolas, coisas não muito producentes, claro que não estão em nome de Jesus, né? Estar em nome de Jesus é conversar coisas saudáveis, respeitando os nossos irmãos, respeitando as suas ideologias, os seus gêneros, a sua raça. Ou seja, nós vamos estar banindo o possível preconceito que ainda nós tenhamos, porque a ideia é que nós, principalmente nós espíritas, que não tenhamos mais preconceito, né? Que não vamos observar o nosso irmão pela cor da pele, pela ideologia de gênero, né? Nada disso, né? Hoje existe muita questão da homofobia, que a gente cuide com isso, porque às vezes a gente está sendo homofóbico sem saber, sem perceber, né? Porque às vezes a gente já faz até na televisão, você assiste alguma coisa, você já pode fazer um comentário homofóbico, que parece que não é, mas acaba sendo, né? Então, são cuidados que nós temos que ter para estar em toda parte, onde estivermos reunidos em nome de Jesus. Mas espera aí, Luiz Miller, o que você está propondo parece ser algo que conduz ao fanatismo. Não, não é isso, porque a proposta espírita é a fé raciocinada, né? Aquela fé que você acredita porque você sabe, você tem certeza na reencarnação, você tem certeza na existência de Deus.
Você tem certeza na existência de Jesus, você tem certeza na mensagem salvadora, libertadora que ele nos deixou, né? Então, são coisas que nós estudamos, pensamos bastante acerca desses postulados e vamos sedimentar a nossa fé através deles, né? Desses princípios que fundamentam a nossa fé, que é uma crença que começa como crença e você vai pensando, vai raciocinando e vai consolidando a fé. Ou seja, vai construindo a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então, nós vamos ter uma fé não cega, uma fé raciocinada, uma fé que nos dá assim, uma segurança para que, através dela, nós possamos enfrentar ou estar prontos para o enfrentamento das tempestades, das turbulências que aparecem nas nossas existências, na nossa caminhada, né? Então, resumindo, o ensinamento aqui é que nós trabalhemos pela paz. Mas é importante que a gente lembre que nós vamos ser portadores da paz se nós tivermos essa paz dentro de nós, né? Então, nós estamos pacificando os nossos lares, os corações que conosco habitam e principalmente o nosso coração, né? Para que também os partícipes, né, do nosso convívio possam também receber esse contributo, né? Então, na verdade, o objetivo precisa ser a paz, né? E aquela questão, né? Se nós queremos a paz, precisamos operar em nome dela e em paz, né? Então, só para que a gente possa entender bem a mensagem de Jesus, é preciso que nós trabalhemos essa questão, né? E para que isso tudo aconteça, porque isso passa a ser um projeto, né? Um projeto da nossa pacificação, né? Isso é um projeto. Mas nós temos um quesito fundamental para iniciar a pôr em prática esse projeto. É a presença da humildade. Vamos verificar que ainda temos muito orgulho, né? E o orgulho é o adversário direto da humildade. Então, se nós temos ainda dificuldades para sermos humildes, é porque ainda temos que trabalhar a questão do orgulho, né? Que é alguma coisa ainda que está dentro de nós e que está muitas vezes respondendo pelo homem velho, porque nós estamos procurando renovar-nos, né, como novos homens, novas pessoas, né, novos seres, no sentido de uma renovação do afeto, uma renovação da gentileza, do carinho, né, da solidariedade. Mas muitas vezes nós ainda permitimos que venha do passado, que está dentro de nós, impulsos ainda movidos pelo orgulho. Então nós temos que estar bastante atentos a isso para que o nosso presente, esse momento tão importante que é o presente, possa ser aproveitado da melhor forma possível, tendo Jesus como modelo e guia. Isso é importante. O nosso Mestre Jesus é o nosso modelo e guia, e se nós seguirmos os postulados que ele deixou e que estão inseridos no Evangelho, no seu Evangelho, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, e nas obras espíritas que tratam desse assunto, poderemos estar certos de que as nossas escolhas estarão na direção do bem, na direção da luz, na direção da paz.
Nós agradecemos a atenção de todos aqueles que virem a ouvir e ver o nosso vídeo, desejando a todos muita paz aos corações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Que assim seja.